Povo de Deus, abençoado do Senhor, a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, super abençoados pelo nosso Deus. Sempre falo, né? Tá passando dificuldade, dê graças a Deus, porque é um momento de prova de fé, pode ser, ou um momento de aprendizado, um momento de Deus te dar um chega pra cá, porque você estava distante. Mas sempre glorifique ao Senhor, porque a vida que você tem, o ar que você respira, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor para a gente começar a leitura? Grandioso Senhor Deus e Pai Celestial, te damos honra e te damos glória, Senhor. Obrigado por este momento, mais uma vez, que nos concede para poder meditar neste devocional, para podermos, ó Pai, aprendermos um pouquinho mais com a história de Ivan. Senhor Deus, Espírito Santo, venha nos conduzir nessa leitura. Não me permitam, meu Pai, que saia nada de mim, Senhor Deus, nos comentários, mas venha do Senhor, do céu, para os nossos corações. Sou falho, pecador, miserável, dependente da Tua graça e do Senhor em todo momento. Pai, que vidas que assistem comigo, que compartilham comigo, ó Pai, este momento, venham ser cheias do Senhor. Espírito Santo, venha entrar com providência no lar, na vida de cada irmão e de cada irmã. Te damos honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Devocional Charles Spurgeon, ele pega um trecho de Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo. Nesse tempo, Moisés cantou no Mar Vermelho. Era sua alegria saber que todo Israel estava salvo. Nenhuma gota caiu da sólida parede de água até que o último Israel de Deus tivesse plantado o pé de forma segura no outro lado do mar. Feito isso, imediatamente o mar represado foi dissolvido e voltou novamente ao seu devido lugar, mas não antes. Parte dessa música foi: Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Êxodo 15, verso 13. No fim, quando o eleito cantará o cântico de Moisés, servo de Deus e do Cordeiro, será a vanglória de Jesus. Dos que me deste, nenhum deles perdi. João 18, verso 9. No céu não haverá tronos vagos. Tantos quanto Deus escolheu, tantos quanto Cristo remiu. Tantos quanto o Espírito chamou, tantos quanto creem em Jesus. Atravessarão com segurança o mar dividido. Nós ainda não estamos totalmente aportados em segurança. Parte dos servos atravessou o dilúvio, e parte está agora atravessando. A vanguarda do exército já chegou à costa. Estamos marchando através das profundezas. Estamos neste dia seguindo arduamente nosso líder no coração do mar. Tenhamos bom ânimo. A retaguarda em breve estará onde a vanguarda já está. O último dos escolhidos em breve terá atravessado o mar e em seguida será ouvido o cântico de triunfo, quando todos estarão firmes. Mas se alguém estiver ausente, se alguém de sua escolhida família for lançado fora, isso faria uma discórdia eterna na canção dos redimidos, bem como cortaria as cordas das harpas do paraíso. Por isso, aquela música jamais poderá ser tirada deles. Olha que interessante essa comparação que o Charles Spurgeon ele faz, trazendo o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, com a travessia da igreja aos céus. É interessante, né? Muito interessante. Estamos no mar, estamos atravessando este mar, que é este mundo. E é interessante porque se a gente for olhar escatologicamente, lá em Apocalipse fala a besta que subiu do mal, ou seja, a besta que veio ali do mundão, no meio do povo. Então a gente está atravessando este mar. O povo de Israel atravessou, saiu do Egito, da escravidão, atravessou o mar e foram libertos. Nós, a igreja do Senhor, aqueles que creem em Jesus, estamos atravessando este mar. E no final da travessia está ali o céu reservado. Está ali o nosso gozo eterno. E a travessia deste mar não está sendo fácil, né? Quantos exércitos egípcios, entre aspas, ou seja, tribulações, provações, inimigos estão surgindo atrás de nós para tentar nos tragar.
para fora deste caminho que nos leva à salvação, que nos leva ao céu. Vamos tomar cuidado, não vamos perder o foco no Senhor. Temos um pastor que nos guia, Jesus. Ele é a nossa ponte que nos leva até o céu. Não vamos perder o nosso Jesus de vista. Vamos manter o foco em Jesus. Logo adiante está as mansões celestiais, o reino de gozo, o reino dos céus. Persevere mais um pouco. Não desanime. Anima-te, tenha bom ânimo, se esforce. Continue nessa jornada. Saiba que você não está indo sozinho por este caminho neste mar aberto. Ali com você está Jesus Cristo, bom pastor. E Ele deu a sua vida por você e ainda continua dando. Clame por socorro, que Ele logo te dá a mão e te tira ali daquele perigo. Continue na caminhada. Porque logo no final, iremos cantar a canção dos redimidos. A canção dos salvos, libertos, dos escolhidos de nosso Pai. Amém? Vamos lá para o livro? Glória a Deus. Capítulo 5. Provérbio russo. Os santos não dormem em camas macias. O Major Gedenko era um homem grandalhão de feições leoninas e um porte militar que realçava sua estatura. Quando jovem, ele se sobressaíra nas competições esportivas, e as medalhas e prêmios que conquistara fizeram-no grandemente admirado entre professores e colegas. Os fados lhe tinham sido favoráveis, e o fato de ter nascido no ano da Revolução Russa dava-lhe um forte sentimento de bons augúrios, que muitos sustentaram durante os anos difíceis de seu curso na universidade. Depois de graduar-se na escola superior, fizera do exército toda a sua vida. Como chefe do comitê de diretiva política de Kiev, ele se propusera firmemente a resolver o problema de Moissev, antes que o comissário do Politburo precisasse interferir no caso. Didenko suspirou. Estava nas forças armadas havia 32 anos e já lidara com todo tipo de gente, mas nunca conseguira compreender os fanáticos religiosos. Para ele, tais pessoas eram simplesmente criaturas timoratas, vivendo à margem da realidade soviética, porque não desistiam de vez de suas práticas estranhas e se integravam totalmente à vida do Estado, contribuindo com seus esforços para o desenvolvimento da nação e colhendo os benefícios decorrentes. A Grande Guerra Patriótica tinha representado o ponto alto de sua carreira. Era um jovem soldado quando participara da Batalha de Stalingrado e contemplara, horrorizado, os armamentos fascistas a cerca de 100 metros de distância. De repente, a ideia de que não sobreviveria à luta tomou conta dele. As atrocidades nazistas que testemunhara tinham-no abalado muito, enfraquecendo seu desejo de viver. O reflexo do sol na neve alva e nos uniformes brancos de seus camaradas parecia a ponto de cegá-lo. Sob fogo cerrado, ele correu até a sede do Partido Comunista, que funcionava em um canto de uma fábrica bombardeada, e se inscreveu. Saiu dali para a batalha já de posse de seu cartão de inscrição. O fato de não ter parecido na guerra só veio reforçar ainda mais seu sentimento de que lhe estava reservado um grande futuro. Nascera para servir a Rússia e para isso vivia. Era-lhe totalmente impossível compreender como as pessoas podiam agarrar-se à ideia de Deus. Talvez os velhos fossem muito temerosos para se modificarem, mas como um jovem podia levar a sério tal crendice mesmo em suas formas mais inofensivas? Moissev fora educado em escolas socialistas. Naturalmente ouvira falar das baixezas da religião, da influência negativa que o cristianismo tivera sobre o país,
com seus sacerdotes corruptos e seus afiliados que eram senhores feudais. Um vento frio soprou sobre os campos cobertos de neve que se estendiam por quilômetros de distância. Didenco suspirou novamente. Ele já lidara com crentes antes. A experiência lhe ensinara que obter sucesso no trato com tais pessoas era mais uma questão de disciplina que de persuasão ou reeducação política, embora considerasse válidas as tentativas feitas neste sentido. Quando se para pensar, dissera ele à esposa na noite anterior durante o jantar de sopa de repolhos. Apesar de todos os nossos esforços para a divulgação do ateísmo científico, não conseguimos modificar a opinião da maioria deles. Na maior parte dos casos, o único recurso é a punição severa. Se fôssemos depender apenas do redoutrinamento, eu poderia fechar o Politruc. Todavia, ele se responsabilizaria por Moisés, de um jeito ou de outro, perante o coronel Malsim. A caminhada até o gabinete do Major Didenco era relativamente longa. E enquanto palmilhava as roelas do quartel, de onde a neve fora recentemente varrida, Ivan glorificava a Deus por esta oportunidade de orar. Ivan é um abençoado, né? Um jovem abençoado. Em sua mente estava um corinho baseado em um versículo das Escrituras, que aprendera com seu irmão Iliusha. E ele o cantava baixinho, marcando o ritmo com os passos. O gozo do Senhor é a sua força. O gozo do Senhor é a sua força. O gozo do Senhor é a sua força. A melodia alegre e se casava bem com o esplendor do sol sobre a neve. O dia estava claro. No céu acima, alguma coisa brilhou momentaneamente. O gozo do Senhor é a sua força. Uma alegria muito grande enchia seu peito. As árvores da praça central pareciam revestidas de uma luz celestial. Ivan saudava cada uma porque passava em nome de Jesus. Aquele fulgor cegava-o como um raio de sol refletido no espelho. Ergueu os olhos para os céus e no mesmo instante ouviu uma voz que o chamava. Ivan, Ivan. O anjo estava logo acima dele. E seu resplendor e presença introduziram um pouco de temor em sua alegria. E as duas sensações juntas como que paralisaram seu coração. A voz era como uma recordação clara e inconfundível. Estranhamente, era uma voz sem palavras. Não tema, dizia a voz. Através da figura transparente do anjo, ele enxergava as árvores maiores do outro lado do largo. De repente, pareceu-lhe que ele se movia, ainda com os olhos fixos nele. Ivan reiniciou a caminhada lentamente. O clarão do anjo parecia iluminar o lugar mais que o próprio sol, e novamente ele falou. Não tema, disse. Vai, eu vou com você. O rapaz não teve palavras para responder. O gozo que sentia era como um fogo interior. Talvez aquele calor proviesse do resplendor do anjo. Mais tarde ele iria se perguntar como chegar à porta do edifício do Major Didenco. Embora a luz se tivesse dissipado, o sentimento da estranha presença permanecia. Dirigiu-se ao gabinete do Major e bateu levemente à porta. Didenco sorriu-lhe efusivamente. Aquilo iria ser mais fácil do que imaginava, pensou o oficial. Afinal, o que se passava com Yarmak? Se não soubesse a idade de Moisés, diria que não contava mais que 16 anos. Tinha jeito de simplório. O major estendeu a mão aberta e indicou-lhe uma cadeira forrada de couro colocada à frente da escrivaninha. Sente-se, filho. Havia em suas maneiras um toque de bondade. Está bem distante de sua terra, não é, Moisés? Sim, major. Ao completar um ano de serviço, você terá uma folga.
Sim, senhor, major. Tem saudades de sua família, sua mãe, seu pai? Tenho sim, senhor. Lembro-me bem dos primeiros dias que passei no exército. Escrevia para casa todos os dias. Agora isso me parece tão engraçado. Você escreve muito? Bastante, mas não diariamente. Não tenho muito tempo. Não? E por que não? Por causa dos interrogatórios. Passo muito tempo sendo interrogado no Politic-Hook. E nestes interrogatórios, você não está aprendendo a dar a resposta certa? Não tem ares de ser um sujeito estúpido? Às vezes existe uma grande diferença entre a resposta certa e a verdade. Por vezes, Deus não permite que eu dê a resposta certa. É mesmo? E quem é este seu Deus? Mal fizera a pergunta e se arrependeu. Moisés inclinou-se para diante, o rosto radiante pela oportunidade de testemunhar. Ele é o Criador de todo o universo, major. Deus é Espírito e ama todos os homens. Sim, eu conheço as doutrinas cristãs. Interrompeu, mexendo-se na cadeira impacientemente. Quer dizer que você não pode dar as respostas certas porque são mentiras? Você discorda do ensino do glorioso Exército Vermelho? Não, senhor, major. Mas não aceita os princípios do ateísmo científico sobre os quais se baseia o nosso Estado soviético e o poderio militar do Exército? Não posso aceitar uma coisa que sei não ser verdade. Tudo mais aceito de bom grado. É impossível provar-se a existência de Deus. Até mesmo os teólogos sabem disso. Sacerdotes e pastores também concordam neste ponto. Ivan percebera claramente que a voz do oficial ia perdendo o amistoso tom do início. Começou a orar em espírito antes de responder. Zhidenko insistiu. Está vendo? Nem mesmo seus melhores mestres falam como você sobre este negócio de conhecer a Deus. Major, todos concordam sobre a impossibilidade de se provar a existência de Deus. Mas quanto a conhecê-lo, ninguém tem dúvidas. Agora mesmo, ele está aqui comigo nesta sala. Pouco antes de eu vir para cá, ele me enviou seu anjo para me confortar. Zhidenko fitou o rapaz atentamente. Estaria ele querendo se passar por um tolo? Seria essa sua conduta apenas um ardil para provocar seu desligamento do serviço ativo? Ele era de uma simplicidade incrível, uma simplicidade deliberada. Ergueu-se abruptamente. Moisés, já encontramos outros como você no exército. Sempre aparecem uns 2 ou 3. Desviou os olhos ao verificar que a esta menção estampara-se no rosto dele uma expressão de satisfação. Começava a crer que Moisés não era um fanático religioso, mas sim um pobre rapaz, saudoso de casa, desesperado para ter uma folga. Vira outros procederem do mesmo modo antes, e já não passara ele 5 dias sem alimento e depois fingira não sentir fome? Zhidenko vira soldados fazerem-se de desentendidos quando a comida lhes era colocada à frente. Uma visita ao psiquiatra logo lhes curara a pretensa loucura. Quanto a Moisés, não havia dúvidas de que era são. Simples demais. Não sabia nem mentir. Sinto muito que você persista em seu procedimento incorreto, retornou o major, e agora sua voz denotava fadiga. Isso só vai lhe trazer aborrecimentos. Entretanto, eu creio firmemente que com um pouco de disciplina poderá recobrar o bom uso da razão e ser libertado dessas ilusões acerca de anjos e deuses que falam. Você vai ficar de pé na rua hoje à noite, após o toque de silêncio. E todos os dias, enquanto não se dispuser a vir aqui e se desculpar pelas tolices que anda espalhando pelo quartel acerca destas suas experiências com Deus. E como a temperatura deverá descer a 25 graus abaixo de zero,
será melhor que você resolva agir sensatamente o mais rápido possível. Amanhã vamos planejar uma linha de ação para a sua reeducação política. Está dispensado. Didenco sentiu-se profundamente irritado pela tranquilidade com que Moisés pareceu acatar a ordem. Esperara uma excitação de sua parte, uma tentativa de reconsideração, mas as feições dele estavam perfeitamente calmas e seus ombros eretos, quando se encaminhou com passos firmes para a porta. Camarada soldado! Ivan voltou-se. O major notou que estava ligeiramente pálido, portanto ele tinha compreendido bem a determinação. As instruções dadas serão executadas em farda de verão. Pode ir. O velho cabo que atendia nas dependências do comando olhou espantado para Ivan ao ouvi-lo requisitar uma farda de verão. A neve já se encontrava a quase meio metro de altura. Que fé que Ivan tinha, né? Estudou o pedido, atônito e pensativo, a mão engelhada coçando o queixo. Parecia haver algo de errado com aquilo e ele não queria levar a culpa por um engano destes. Por que se precisaria de uma farda de verão em pleno inverno? Para que a queriam? A explicação dada por Ivan, um brilho de malícia surgiu em seus olhos circundados de rugas. Então era uma peça que estavam a pregar-lhe, e no fim seria ele quem acabaria mal. Mas uma rápida consulta telefônica ao Polithook confirmou tudo. E ele colocou nas mãos de Ivan as calças de tecido leve, camisa, túnica e cap. O homem manteve-se em silêncio enquanto entregava as peças ao rapaz, meneando a cabeça num gesto grave. O rapaz quase podia adivinhar os pensamentos que lhe passavam pela mente e se externava em um olhar penalizado. Seria uma noite horrível. Quando a lua surgiu, um vento forte começou a soprar, varrendo a neve acumulada nos cantos dos edifícios para os caminhos recém-limpados. Os alojamentos estavam bem frios no momento em que os soldados se trocavam para se deitarem. Encolhendo-se bem sob os cobertores pesados, buscando o aconchego da cama. Igor Alexandrovich Markov encostou-se na parede, enrolado em seu cobertor, fumando um cigarro. Originário da Geórgia, possuía os brilhantes olhos e cabelos negros, bem assim como o temperamento dócil que caracterizavam seu povo. Para ele, Moisés constituía um profundo mistério. Ficou a observá-lo vestir a farda de verão, com perguntas e dúvidas cruzando seu cérebro. O que você está fazendo, Moisés? Conte-me novamente. A conversação sussurrada que alcançava apenas os beliches mais próximos era algo apenas um leve murmúrio. Na cama logo acima da de Ivan, Vladimir Yakovlevich Albu tossiu de repente, disfarçando um sorriso. Ivan já estava se cansando de repetir a história. A notícia deste seu novo castigo espalhara-se rapidamente pelo refeitório durante o jantar. O praça que servia a mesa do cabo de serviço no comando ouvira-o narrar o fato e encarregara-se de passá-lo aos outros, juntamente com as conchadas de ensopado de beterraba. Ao deixar a cantina naquela noite, Ivan fora bombardeado com perguntas e conselhos de uns e de outros. E a resposta dada era completamente absurda. Após o toque de silêncio, tenho que me apresentar ao oficial de serviço e ficar de pé na rua. Ele lhes dava motivo para risos. Se o pessoal do Polithook desejava tornar o rapaz um exemplo para os outros, estava conseguindo plenamente. E agora os outros soldados também entravam na conversa. Quanto tempo vai ficar lá? Você terá de ceder, senão morrerá de frio. Por que você se recusa a parar de falar em religião? Por que você não pode ser crente, mas ficar calado? Daqui a 5 minutos você estará de volta. Igor ergueu a voz e silenciou os colegas. Por que, Ivan? Em que é que você crê tanto que tolera isso tudo? Eu creio que Deus,
Deseja que os homens saibam que Ele existe e que os ama, e que Ele veio à Terra na pessoa de Jesus em forma humana. O Natal está chegando. Nesta época, nós recordamos o nascimento de Cristo em Belém. Os crentes do mundo todo comemoram este grande ato de Deus e dão-lhe glória. Eu creio que Ele veio morrer pelos pecados de todos os homens que desejam seu perdão. Morreu por mim e por você também, Igor. Demchenko, um membro entusiasta do Consol, deitado nos beliches próximos, bradou: "Acho que não estamos interessados nesse tipo de conversa, camaradas. Eu, pelo menos, não estou, e muito me admiraria se alguém estivesse, principalmente o camarada Markov." O grupo se desfez, mas antes Vladimir interveio com um comentário sardônico: "Ah, Igor não está interessado, não. Este negócio de Natal talvez seja muito bom para os batistas, mas para ele não. É muito agarrado ao seu cigarrinho e à vodka." Uma onda de gargalhada se espalhou pelo quarto, mas foi logo detida pelo toque distante da corneta. Imediatamente as luzes foram desligadas. Ivan encaminhou-se apressadamente para a porta. O luar entrando pela janela iluminava a passagem por entre as camas. Um silêncio pesado caiu sobre o aposento, enquanto ele descia as escadas e alcançava a saída. O primeiro contato com o ar frio foi como um tapa no rosto que lhe provocou dor de cabeça e fez seus olhos lacrimejarem. Ele se retraiu instintivamente para fugir ao vento gelado que lhe ardia as orelhas. Sabia muito bem que as janelas dos alojamentos às escuras estariam cheias de cabeças que o espiavam. A luz da lua iluminava a arruela e os bancos de neve contra a silhueta dos prédios. Entesou os músculos como que tentando resistir às lufadas geladas. Olhou o relógio. Passava 1 minuto das 10 horas. Teria tempo de sobra para orar. Começou hesitantemente, sentindo nascer em seu coração um leve temor que logo procurou afastar. Quanto tempo poderia suportar? E se ele sentisse tanto frio que acabasse cedendo? E se morresse congelado? Será que o deixariam ali até morrer? Tentou concentrar-se na oração, mas o pânico comprimia seu peito. Quanto tempo levaria para morrer congelado? Seria uma morte rápida? E se de manhã ele estivesse quase congelado e eles o reavivassem? Ouvira dizer que a dor causada pelo congelamento dos membros era terrível. E se tivesse de amputá-los? Tinha que desviar o pensamento destas coisas. Então começou a cantar: "O gozo do Senhor é a sua força. O gozo do Senhor é a sua força." De repente, a gloriosa visão que tivera pela manhã voltou-lhe à lembrança. Olhou para o largo, distante dali, mas perfeitamente visível ao luar. Parecia-lhe que a luz angelical permanecia lá. "Não tema, vai, eu vou com você", dissera o anjo. Ele se referira ao que aconteceria à noite. Sentiu novamente o mesmo calor que experimentara naquele momento. Abriu os lábios e começou a orar baixinho, mas fervorosamente. Eram 12h30 quando sua atenção foi atraída por passadas que rangiam sobre a neve. Abrigados em sobretudos, 3 oficiais caminhavam vagarosamente em sua direção, vindos do alojamento. Suas vozes eram ásperas e quase perdidas em meio ao assovio do vento. "Muito bem, Moisés. Já reconsiderou sua posição? Quer entrar? Cansou-se de ficar aqui fora?" Apesar da semi-escuridão, o rapaz pôde perceber que eles o fitavam ligeiramente apreensivos. Será que ele não estava sentindo frio? "Obrigado, camaradas oficiais. Eu gostaria muito de entrar e ir dormir, mas não concordo em parar de falar a respeito de Deus." "Quer dizer que vai ficar aqui a noite toda?" O rosto deles exibia uma expressão de medo. "Preferiria não ficar, mas não vejo como isso seria possível de outro modo. Além disto, Deus está me ajudando."
de pé em posição de sentido. Ivan esfregava as mãos com as pontas dos dedos. Sua voz tremia pela emoção, as mãos estavam frias, mas não mais frias do que quando se trocara no alojamento. Tentou exercitar também os dedos dos pés, moveram-se facilmente sem qualquer dificuldade. Foi então que um grande espanto começou a nascer dentro dele. Olhou para os oficiais com grande comoção interior, apesar dos pesados capotes, eles estavam enregelados. Batiam os pés e as mãos, movendo-se constantemente, impacientes para retornarem aos dormitórios aquecidos. Daí a uma hora ele mudaria de ideia, ouviu o oficial mais graduado murmurar enquanto se afastavam. Ivan não pôde deixar de sorrir. Pouco tempo depois, a sensação de alívio o abandonou, sendo seguida por um sentimento de quebrantamento. Ele não era melhor que nenhum dos outros rapazes de sua igreja. Seus pais haviam sofrido muito no passado. Sabia de pastores que tinham sido interrogados, presos e enviados a campos de concentração. Entretanto, ele fora várias vezes alcançado pelo poder libertador de Deus. Havia algo dentro de si que desejava repelir aquele privilégio. Não queria receber um tratamento especial do Senhor. Não merecia milagres nem mistérios. Ele deveria mesmo estar congelando. Não, ele não era bom. Lágrimas ardentes vieram aos olhos. Às 3 da madrugada, começou a cochilar. Suas confissões de arrependimento haviam se encerrado. A intercessão por todos os crentes fora repetida várias vezes. Cantara os cânticos natalinos. Orara por todos os oficiais que conhecia de vista ou de nome. Clamara a Deus em favor dos soldados de sua companhia. Mas, gradualmente, seu pensamento ia se esvaindo. Lutou para continuar em oração, mas não conseguia. De súbito, uma voz despertou. O oficial em serviço falava-lhe com brandura. Está bem, Moisés. Pode entrar agora. A lua se escondera. O vento cessara. Na densa escuridão reinante, Ivan apertou os olhos, tentando divisar o rosto do outro. De pé, ao lado do rapaz, ele pareceu hesitar antes de dizer alguma coisa. A luz mortiça que provinha do alojamento deu nas insígnias douradas do cap. O tom com que ele falou era carregado de sentimento. Afinal, que tipo de pessoa é você? Senhor? Que tipo de gente é você que parece não ser afetada pelo frio? Ah, camarada, sou uma pessoa comum, mas orei a Deus e ele me aqueceu. Respondeu-lhe Ivan suavemente. Tocando o braço do soldado para que o seguisse, o oficial virou-se e, encaminhando lentamente, dirigiu-se ao alojamento. Fala-me sobre este Deus. Aleluia, disse. O major Gidenko estava grandemente perturbado. O relatório que deveria enviar ao coronel Malsim acerca de Ivan Moisés era um desafio à razão. Ele sofrera a punição de ficar ao relento em temperatura inferior a 0 grau durante 12 noites seguidas usando o fardamento leve. Era impossível que não estivesse congelando e clamando por misericórdia. Na noite anterior, ele próprio fora vê-lo. É verdade que seu rosto mostrava-se arroxeado e ele parecia tonto de sono. A neve fina soprada pelo vento apegava-se ao seu cabelo e roupas, fazendo que se assemelhasse tetricamente a uma estátua. Mas após 4 horas de exposição ao frio, ele se mantinha tranquilo. E em melhores condições físicas do que ele, Gidenko, após 5 minutos. Seria possível aquele rapaz suportar aquela temperatura baixa sem senti-la? Era o que parecia. Havia 2 semanas que Moisés aguentava aquilo. Há muitos anos o major não se sentia tão perturbado. Até mesmo seu sono estava sendo prejudicado, a folha de relatório a ser enviada ao coronel Malsim e ao Politburo tinha de ser preenchida.
mas fazia-se claro que o tratamento por punição não estava surtindo os efeitos esperados. Todo o quartel já comentava o caso de Moisés. Ele teria que determinar o cessamento daquela vigília pública. Eita glória, hein? Que provação que Moisés passou. Mas olha como Deus ele cuida, né? Deus antes preparou Ivan. Deus antes se apresentou a Ivan através do seu anjo. E disse que estaria com Ivan no meio do processo. Isso nos faz lembrar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens, quando foi lançado na fornalha ardente, eles não se queimaram, porque Jesus estava ali com eles. E dessa maneira também, Ivan Moisés, por estar servindo a propósito de Deus e ser fiel ao Senhor, por ter um caráter cristão verdadeiro e genuíno que o Senhor quer que tenhamos, por um propósito divino de Deus dele naquele exército para salvar e libertar algumas almas ali dentro, e outras pessoas que no decorrer do tempo, das gerações, iriam ler a sua história e iriam sentir Deus em suas vidas e aceitar a Jesus ao ler este livro, ao ler a sua história. Deus estava o acompanhando naquele momento. Ivan, não tenha medo não, pode ir, eu vou estar com você. A gente vê que Ivan ele começou cantando, né? Aquele hino, o gozo do Senhor é a minha força. Aí traz um versículo bíblico em Neemias, onde fala a alegria do Senhor é a nossa força. Então pega essa música, essa canção, pega este trecho bíblico. E o Espírito Santo naquele momento, que era a alegria do Senhor para Ivan, para nós também estava preenchendo ele com o calor ardente do Senhor, para que ele não sofresse com aquele frio. No corpo físico, com certeza o frio estava arrebentando com seus ossos e a sua pele. Mas Deus estava o protegendo e o cuidando e o acalentando com o seu poder sobrenatural. Ivan pôde testemunhar mais uma vez o quanto Deus estava o querendo ali e o quanto Deus o amava. Ivan foi escolhido para estar ali naquele exército. Foi escolhido para servir a um propósito divino. Isso nos mostra que quando Deus tem um propósito na nossa vida e esse propósito requer passar por alguns momentos tribulados, difíceis, é para a gente ter certeza e saber que não é para a gente temer esses momentos, e é para confiar nele, que ele está conosco. Nessa história de Ivan mostra isso. E o interessante é que Deus sempre avisa os seus antes de algo acontecer. Deus preparou Ivan, lhe deu uma mensagem de coragem: não temas, vai, eu estou com você. Josué, não temas, seja forte e corajoso, não desanime. Deus sempre alerta e dá um incentivo para os seus antes de irem para a batalha. Ivan lembrou do incentivo do pai. O Ivan lembrou das palavras que Deus deu para ele através do anjo. Ivan, você vai sentir um frio terrível. Ivan, você vai ter pensamentos terríveis na sua cabeça na hora. Mas lembre do que eu te falei aqui, há pouco tempo atrás, através do meu anjo. Vá, não tenha medo, porque eu estarei com você nessa provação. E quando Deus está conosco na provação, nada vai nos derrubar. Nada. A gente viu que mesmo Deus estando conosco, vai vir pensamentos ruins, sim, por conta dessa natureza. Vai vir pensamentos ruins, vai vir dúvidas, incertezas. Mas aí nós temos que lembrar da promessa, que lembrar da palavra do Senhor, que Ele está conosco em todos os momentos que passamos.
que ele já nos garantiu a vitória. E olha que interessante, no finalzinho ali, quando pegou o Ivan ali, o soldado pegou o Ivan, levou para dentro. Olha para você ver, o soldado quis conhecer mais de Deus. O homem ateu, ele quis conhecer mais daquele Deus que Ivan servia. Já começou o processo de uma alma para poder aceitar a Cristo, através de um sacrifício. Lembra das falas anteriores que a gente já conversou sobre isso no início deste livro? Através de um sacrifício, almas são libertas, são tragas para o Senhor. Que venhamos ser verdadeiros cristãos, não negando a nossa fé, professando ela a todos os quatro cantos deste mundo. Não tenha medo de represálias, não tenha medo do que falam contra você, ou vão falar, ou vão agir. Saiba que Deus está com vocês, Deus está conosco. Temos que ter fé em acreditar nisso. Ah, mas não apareceu para mim como apareceu para Ivan. Não interessa, tenha fé. E já deixou nas escrituras as promessas dele para nós. Já deixou nas escrituras claramente que ele é para com aqueles que são para com ele. Então, se você é filho de Deus, ele é um pai que guarda o seu filho. Ele é um pai que cuida de seu filho, de sua filha. Confia, tenha fé. Ivan teve. Ivan guardou a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. E em momento de fraqueza, ele cantou e louvou ao Senhor. Ele intercedeu pelos seus ofensores. Tem esse detalhe também. Ivan estava intercedendo para aqueles soldados que estavam o atacando. Ele não estava pedindo a Deus para destruir os soldados, mas estava pedindo a Deus misericórdia por esses soldados. Deus tem misericórdia deles. Salve essas almas. Liberta essas almas, Pai. Aos meus amigos de farda, venha libertá-los, venha salvá-los. Que todos venham conhecer que o Senhor é Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Que todos venham ver a majestade e a glória do Senhor e venham reconhecer o Senhor como o único, suficiente Salvador de suas vidas, o único caminho que leva ao céu. Ivan, tenho certeza que a oração dele foi dessa maneira. Sendo que tem um detalhe, depois da intercessão houve o quebrantamento. Ele teve um momento que ele não deixou o ego, o orgulho subir à sua cabeça. Tipo, eu sou especial de Deus. Deus está me usando para salvar essas pessoas, eu sou o tal. Não, ele não fez isso. O Espírito Santo tocou nele tão tremendamente naquele momento ali, que ele começou a chorar amargamente, falando para Deus: Deus, eu não mereço. O que eu mereço aqui é só me deixar aqui congelando. Eu não mereço o calor do Senhor. Eu não mereço um tratamento especial porque eu sou miserável, eu sou pó, eu sou igual a todos os outros. Olha que lindo isso. Deus estava o usando naquele momento. Só que ele não se engrandeceu por estar sendo usado por Deus. Ele se humilhou ainda mais. Senhor, me deixe congelar aqui. Eu não mereço este tratamento do Senhor para comigo. Tem pessoas melhores por aí. Eu não sou melhor que ninguém. Por que eu tenho que ser o escolhido do Senhor? Não, Pai, me deixe congelar aqui. E aí começou a chorar amargamente. Houve um quebrantamento. Na verdade, um avivamento ali dentro de Ivan. O Espírito Santo estava moldando naquele momento. Deixe Deus te moldar. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Quebrar o seu orgulho, quebrar o seu ego, quebrar toda a soberba, toda a vaidade. E deixe que o Espírito Santo venha trabalhar, venha te moldar para te estruturar conforme Deus quer que você seja. Falei para vocês, né, que o livro de Ivan é muito forte. É muita bênção. Então Ivan ficou mais de 2 semanas ali, naquele processo, em roupa de verão, no frio da noite, e Deus sempre cuidando dele,
Toda vez que ele ia passar naquele frio, Deus estava ali acalentando o seu filho. Estava fortalecendo o seu filho. Estava moldando o seu filho. E enquanto moldava, trabalhava em vão, externamente ele trabalhava no coração dos soldados. Trabalhava no coração dos amigos de farda do Ivan. É muito lindo o agir de Deus, a gente não compreende o sobrenatural de Deus. O pensamento de Deus é insondável, a gente não consegue pensar como ele trabalha. E se a gente tenta pensar, a gente fica louco. Sabemos que Deus é soberano, é onisciente, onipotente e onipresente. Que venhamos dar graças ao Senhor em todo momento e servir a Ele com temor, tremor, com amor. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos por este momento maravilhoso, na qual meditamos mais uma vez neste devocional e livro, na história de Ivan. Obrigado, Senhor e Espírito Santo, por nos capacitar a cada dia a continuar firmes em Tua presença, a adorar e exaltar ao Senhor que vive e reina para sempre. Peço, Senhor, ó Pai, que venha visitar a cada lar e família e lar, em nome de Jesus, derramando a Tua graça, o Teu poder, a Tua paz, Teu amor sobre cada coração, libertando, salvando e curando, ó Pai, em nome de Jesus, cada vida, Senhor. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja para com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, gente. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Um grande abraço.